Olá pessoal, eu sou a professora Josiane de Tecnologia Eletiva. A gente vem falando sobre mindset, né, sobre pensamento e mentalidade. E a gente já falou sobre mindset, a gente já falou sobre as possibilidades, né, sobre as ações e a trajetória. Hoje a gente vai falar sobre os objetivos, né, sobre metas. Para alcançar o seu objetivo ou o seu sonho, você precisa de uma trajetória. Lembra que eu já falei na aula anterior? Só que para você manter essa trajetória, você precisa estabelecer metas. Porque se você não tem metas a serem atingidas, é muito fácil você perder o caminho, você se desviar dele, né? Desviar da trajetória. Entendam bem, não é que com isso vocês sejam obrigados a trilhar um caminho, tipo assim, um caminho para o objetivo fixo. Vou fazer isso para chegar no meu objetivo e só. Não, não é isso. Durante o caminho, durante a trajetória, possa surgir, né? E o ideal é que surja mesmo novas possibilidades. Você pode ter até novos sonhos, novos objetivos, mas o que vocês precisam compreender é que para você atingir um objetivo, para você atingir um sonho, você precisa traçar uma trajetória. Dentro dessa trajetória, você precisa ter metas. Suponhamos, a aula anterior eu falei da aluna, né, que queria ir para a NASA. Eu vou pegar ela como exemplo de novo. Você me desculpe se você estiver me vendo, mas você foi o que mais me chamou a atenção por ser diferente. Mas isso vale para todos os outros sonhos. Suponhamos que igual a aluna ela queira, né, ser uma astronauta da NASA. Para ela ser astronauta da NASA, ela primeira coisa que ela precisa fazer, que daí é uma meta de curto prazo, ela precisa pesquisar quais são as habilidades, quais são os cursos, o que uma astronauta da NASA precisa ter para ela poder se preparar com a mesma coisa. E aí ela vai preparar, ela vai fazer uma pesquisa, ela vai compreender, ela vai saber. Suponhamos que para ser uma astronauta da NASA, a primeira coisa que ela precisa ter, que eu acredito que deva ser mesmo, é saber falar inglês. Então, já é uma meta que possa ser de curto prazo, se a aluna já tiver possibilidade de fazer um curso de inglês, ou uma meta de médio prazo. Ou seja, ela pode ir se preparando para esse curso de inglês com material gratuito que existe, né? Já pode ir se preparando com as aulas de inglês que tem na escola, pode ir tirando dúvida, pode ir pesquisando e estudando sozinha, não é? Com o apoio da professora de inglês ou professor. E isso ela já vai se preparando para o objetivo dela. Ela estabeleceu uma meta de curto prazo, que era pesquisar sobre, né, essa profissão que ela quer exercer. Depois, ela estabeleceu uma meta de médio prazo, que o período que ela ainda estiver na escola, ela pode ir estudando e tendo o apoio do professor ou professora de inglês. E ela tem uma meta de longo prazo, que possa ser quando ela tiver condições financeiras de pagar um curso de inglês mais específico para o que ela quer desenvolver. Então, vocês compreendem que durante a trajetória dela, existem coisas que ela precisa estabelecer metas para ela poder atingir. Porque senão ela vai acabar se perdendo. Normalmente, o que acontece, né? A gente vê isso muito lá no ensino médio. Os alunos, eles deixam para se preparar para o vestibular somente no último ano, no terceiro ano do ensino médio, que não é o correto. O correto é você ir se preparando antes. Se você tem o objetivo de ser médico, de ser engenheiro, de cursar uma faculdade, de cursar alguma coisa mais voltada para a área acadêmica, o ideal é que você já vá se preparando para esse objetivo. Isso é uma trajetória. E você tem que estabelecer metas. Suponhamos que algum aluno, como teve, né, alunos que querem ser médicos. Ele sabe que para ser médico ele vai precisar passar no vestibular. Ele sabe que ele vai precisar ir para uma faculdade. Para você entrar no vestibular, o que você precisa ter antes? Ter um conhecimento. Então, qual é a meta de curto prazo que ele estabelece? Estudar mais as disciplinas que caem no vestibular de matemática. Então, ele vai estudando mais as disciplinas, tendo o apoio do professor enquanto ainda está na escola, pesquisando além do que o professor traz na sala de aula, que vá ajudar no objetivo dele, que é passar no vestibular de medicina, não é?
Isso é uma meta de curto prazo, meta de médio prazo. Ele sabe que para ele passar no curso de medicina, ele também precisa ter noções de alguma parte mais específica, quais são as dificuldades que ele mesmo tem. Então, ele traça uma meta de médio prazo de que aonde ele tenha que estudar mais, né, tal área, porque ele não tem tanto conhecimento nisso. Então, e a longo prazo, é lógico que ele estabelece a meta de passar no vestibular e estar numa faculdade tal. Então, ele já estabeleceu uma meta de médio, de curto, médio e longo prazo para um objetivo que ele tem, para um sonho que ele tem de se tornar médico. Entenderam? Então, como que a trajetória e a preparação antes, ela é tão importante quanto o objetivo ou o sonho que você tem. Né? Não confundam também, às vezes a gente, até mesmo eu, às vezes a gente confunde um pouquinho objetivo com sonho. Sonho é algo que você deseja muito alcançar. O objetivo é o que você precisa fazer para alcançar esse sonho. Então, existem algumas diferenças entre objetivo e sonho, mas elas estão muito ligadas uma na outra. Porque você tem que ter um foco muito grande para ambas, né? Na trajetória, dentro da trajetória. Pense numa trilha, imaginem uma trilha, aquelas trilhas, aquele jogo de tabuleiro, onde tem uma trilha que você tem que seguir, você tem que fazer a mesma coisa quando você pensa nisso. E, né, já aproveitando, que é a base da nossa seletiva, é a gente abordar questões voltadas para o empreendedorismo. Por que o empreendedorismo, pessoal? Porque eu percebi que, assim, a maioria dos sonhos, tudo envolve a questão de dinheiro, tudo envolve a questão de recursos financeiros, tudo envolve a questão de preparo, de graduação, e todos não, vamos colocar aí, a maioria, né, dos profissionais que se formam na graduação, igual médico, psicólogos, eles montam as suas próprias clínicas. Engenheiro, monta seu próprio escritório de engenharia, que mais? Técnico de eletricista, até os tecnólogos, né? Eles montam seus próprios empreendimentos. E hoje, quando a gente se fala de mercado autônomo, né, de empreendedorismo, de microempreendedor individual, é exatamente isso. São pessoas que têm uma habilidade, que têm uma profissão e que montam seus próprios negócios. Ou nem sempre são também pessoas que têm faculdade. A gente tem que tomar um cuidado, porque quem vende espetinho na esquina é empreendedor, né? Quem está vendendo picolé na rua também é empreendedor. Então, o empreendedorismo é sempre quando você soluciona o problema de alguém prestando um serviço ou oferecendo uma mercadoria, um objeto. Então, o empreendedorismo, ele parte, a gente tem a noção diferente. Quando fala empreendedor, eu sei, a maioria das pessoas acha que empreendedores são aquelas grandes empresas, aqueles grandes empresários e não tem essa noção de que quem é manicure é uma empreendedora. Por quê? Ela soluciona o problema de uma pessoa que precisa fazer a unha. Ela presta um serviço e ela recebe financeiramente por isso. E se ela não tiver uma noção de empreendedorismo, se ela não tiver uma noção de gestão financeira, de gestão de dinheiro, de recurso, de guardar, de comprar material, de tudo o que envolve ali um negócio dela, ela não vai pra frente, ou ela fica só fazendo isso, trocando figurinhas, sendo que se ela tiver uma estrutura legal, se ela tiver um conhecimento legal sobre empreendedorismo, sobre noções de gestão financeira, sobre noções de administração, sobre marketing, que é muito importante hoje, a maioria das empresas, seja pequena ou grande, tem muita gente que está abrindo negócios, e-commerces, não são negócios online, que assim deixaram de trabalhar, o mercado de trabalho deixou de trabalhar no mercado de trabalho registrado para ir trabalhar por conta, ou ficou desempregado, né, durante esse período de pandemia tão difícil que a gente está vivendo, e abrir os seus próprios negócios, e está dando muito certo. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que empresários, empreendedores não são só as grandes empresas, pequenos negócios também são negócios, né? Então, a ideia, né, dessa eletiva também é baseada nisso, na questão do desenvolvimento mental, né, da mentalidade do mindset. Esse foram 3 vídeos que a gente fez, que eu fiz,
para poder abrir um pouco mais a mente de vocês e prepará-los para isso, para as próximas etapas da nossa seletiva. Que a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai ter a participação de alguns convidados, de alguns ex-alunos da escola que são empreendedores, que quem teve aula comigo presencial sabe que eu já comentei sobre alguns, dei alguns spoilers, mas são pessoas que, assim como vocês, assim como eu, também vieram de baixo, são de famílias humildes, mas que se tornaram empreendedores, abriram seus próprios negócios e estão realizando seus sonhos, estão na trajetória. Se ainda não alcançaram o seu sonho, o seu objetivo, eles estão no caminho. E tudo que eles já conquistaram nesse caminho, nessa trajetória, a gente vai trazer para vocês perceberem que não é porque vocês são de escola pública, são de famílias, né, com recurso financeiro limitado, que vocês também não são capazes. Todos nós somos, todos vocês são. Vocês, como eu já falei, vocês têm um mundo de possibilidades. E nesse mundo de possibilidades, a minha contribuição para a formação de vocês com essa eletiva é justamente isso: trazer para vocês as formas de empreendedorismo, como fazer isso, aonde fazer, porque eu percebo que vocês podem utilizar isso futuramente, pode ajudar muito no projeto de vida de vocês e quem sabe até ajudar as suas próprias famílias ou um colega, um amigo que está montando um negócio, não tem muita noção, vocês podem estar auxiliando eles com o conhecimento que a gente vai adquirir ao longo da seletiva. Beijo, um abraço e até a próxima.